na área para trazer as análises desse domingão, tá? E que domingão, mano. Nós temos Alemanha e Itália, nós temos Espanha contra a Holanda, nós temos Sérvia e Áustria, nós temos França e Croácia, nós temos Portugal e Dinamarca, Bélgica e Ucrânia. E são esses jogos que eu vou focar nesse domingão, que eu vou analisar e comentar aqui com vocês, que nós temos muitas oportunidades para poder trabalhar. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, faz isso imediatamente. E de antemão, eu também já quero dizer para vocês duas coisas. Primeira, eu liberei aqui no YouTube uma aula gratuita, tá? Ensinando uma das minhas estratégias que é mais lucrativas, que é de escanteios, tá? Estou utilizando muito nas data FIFA, né, essa estratégia de escanteios, e estou liberando gratuitamente para você. Então assista porque vai te ajudar, irmão, vai te ajudar. Se você estiver assistindo qualquer jogo no mundo, você pode analisar baseado nos critérios que eu te ensinei lá, e se bater tudo certinho os critérios, de acordo com o que você está vendo também, dá para você aplicar essa estratégia. Foi a estratégia que mais colocou dinheiro nos últimos anos no meu bolso, né? Junto com o resultado, obviamente, que é uma das estratégias que eu mais faço, mais aplico. Então assista esse vídeo. E se você que não tem tempo para estar aplicando essas estratégias, aprendendo, validando, colocando em prática, assistindo jogos, entre no Clube dos 5%, o link está aqui na descrição, para que você tenha acesso a todas as minhas apostas, seja no pré-jogo, seja no ao vivo, seja no futebol, seja na NBA, que é onde eu trabalho, tá? Então entra no Clube dos 5%, segue todas as minhas apostas com gestão, que você vai ter resultado. Aproveita, entra agora mesmo, que o link está na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos embora aqui para as análises dos jogos de hoje. E eu vou começar com esse jogo da Sérvia contra a Áustria. Foi um jogo que terminou 1-1, né? O jogo de ida, lembrando que aqui vai ter o jogo de volta, né? Todos esses jogos que eu vou comentar aqui, já teve o primeiro jogo e aí vai ter o segundo. Uns brigando para ser campeão da Nations, outros brigando pelo acesso, né? No caso aqui da Áustria, a Sérvia está brigando pelo acesso. E a Áustria empatou em casa por 1-1. Foi um jogo onde a Áustria jogou melhor, tá? A Áustria jogou melhor, a Áustria tem um time mais organizado, a Sérvia está em reconstrução, beleza? Reconstrução não, reformulação, está renovando os seus atletas ali, porque veio aquela geração sérvia, que era uma geração muito boa, muito talentosa, mas que também não foi muito longe nas competições que jogou, né? É óbvio que está muito abaixo das principais seleções da Europa. E a Áustria está vivendo um momento muito bom, com jogadores, para a maioria das pessoas, desconhecidos, mas jogadores que vem jogando bem. E o principal, o coletivo da Áustria tem funcionado. A Sérvia conseguiu um empate nesse jogo, mas, repetindo, a Áustria jogou melhor. Algo que vem acontecendo nos jogos da Áustria é o mercado de gols, tá? É um time que tem ido para cima dos adversários, tem marcado gols, mas tem sofrido bastante com sua defesa. Não é à toa que quando a gente olha a média de gols marcados da Áustria, tem uma média de 2,2 gols marcados e de um gol sofrido, com a média de 3 gols em seus jogos, tá? Em todos os jogos da Áustria, durante esta Nations League, aconteceu o gol no primeiro tempo e aconteceu também o over 1,5, em todos. Óbvio que a Sérvia, devido a essa reformulação que está fazendo, é um time mais defensivo, tá? E ainda conta com a ausência de alguns jogadores, o principal, o Tadic, e o principal é o Mitrovic, né, o seu centroavante. Então, para esse jogo aqui, o que é que eu gosto de olhar? O mercado que eu gosto de olhar é o gol da Áustria, tá? O gol da Áustria eu vejo com bons olhos, é algo que eles vêm marcando com regularidade, basta a gente olhar os últimos jogos, tá, da Áustria. Marcou gol contra a Sérvia agora, contra a Eslovênia, contra o Cazaquistão, contra a Noruega, inclusive fazendo 5 gols na Noruega, contra Cazaquistão, Noruega, que foi o grupo dele, Eslovênia, Turquia, eles conseguiram até na Euro, né? Na Euro marcou contra a Turquia, marcou contra a Holanda e marcou contra a Polônia, ou seja, marcou em todos os jogos, marcando gol. Então, o gol da Áustria é algo que dá para você combinar em uma dupla, tá? É para mim a melhor aposta de pré-jogo. No ao vivo vale a pena estar de olho no possível over 1,5, pagando 83, mas no ao vivo você pode pegar uma cotação até melhor. E não descarto também o empate anula da Áustria, tá? Não descarto o empate anula da Áustria, mas como o jogo é fora de casa, aí é melhor trabalhar esses mercados no ao vivo. Mas o golzinho da Áustria acredito que vai sair, como tem acontecido na maioria dos jogos, beleza? Vamos lá, continuando aqui, vou para a Espanha contra a Holanda. Foi um jogo que acabou 2-2, né, na casa da Holanda, beleza? Mas foi um jogo onde a Espanha não teve o controle que normalmente vinha tendo, né?
O coletivo da Espanha é muito forte, o meio-campo da Espanha é muito forte, mas a Holanda foi superior em sua casa, tá? A Holanda jogou muito bem. A Holanda tomou um gol logo no início do jogo, é verdade, e aí depois do gol a Holanda não se acovardou, não sentiu o gol, foi para cima da Espanha, pressionou, 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 conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo. No início do segundo tempo voltou com o mesmo ímpeto e logo já conseguiu a virada, né, por 2-1. E aí estava um jogo muito equilibrado, né? A Holanda parou de atacar tanto, de pressionar tanto, a Espanha também cresceu com as alterações que foram feitas pelo seu treinador, começou a criar umas oportunidades, mas nada demais. Só que aí a Holanda teve um jogador expulso, tá? E depois da expulsão do jogador da Holanda, a Espanha obviamente cresceu bastante, né? A Espanha pressionou e conseguiu o gol. Inclusive, eu tinha apostado no pré-jogo do empate anula Espanha, né? Acabei me salvando que teve reembolso nesse jogo, mas lucrei nesse confronto da Espanha com a Holanda com escanteio no final do jogo com a estratégia que eu falei aqui no início do vídeo, tá? Eu apliquei nesse jogo porque a Espanha estava com um jogador a mais. Por isso que, cara, assista esse vídeo que tá muito top. Para esse confronto, acredito em mais uma vez um jogo aberto, né, devido à postura da Holanda. E a Holanda tem um bom time, tá? Tem o Adrians do Milan, o De Jong e no meio-campo. De Jong, Adrians, esqueci agora. No ataque, Depay, Gakpo. É um bom time da Holanda, tá? Um bom time mesmo. Então, repito aqui, acredito que vai ser um jogo também favorável para gols, pelo menos 2 gols na partida, tá? Inclusive dá para até pensar numa duplinha com a Áustria, ainda não fiz aposta de pré-jogo, mas já estou selecionando, já tenho selecionado as opções que eu vou trabalhar. O acima do e-mail é uma boa opção, não descarto um ambos marcam, só que esse ambos marcam, eu não vou trabalhar no pré-jogo, eu vou trabalhar no live, por quê? Porque vai depender muito da postura da Holanda. Como a Espanha vai jogar agora em casa, tá? E a Espanha gosta de controlar muito bem os seus jogos, principalmente em casa, e eu acredito que essa partida de ida foi uma partida atípica, é o que eu acredito que foi uma partida atípica, pode ser que a Espanha controle muito bem o jogo, tá? Então isso dificulta para a Holanda. Mas o mercado de gols é algo que eu vou estar de olho, né, para esse confronto, para mim, na minha opinião, a melhor opção. A vitória da Espanha está pagando bem uns 65, só que é arriscada por conta do primeiro jogo, tá? Se no primeiro jogo a Espanha não sofresse tanto como sofreu, eu iria nessa vitória da Espanha, mas como sofreu bastante, prefiro levar para o ao vivo. Quem venceu foi a Alemanha, né? A Alemanha venceu da Itália por 2-1. Agora é um jogo que a Itália vai precisar sair, vai precisar se expor para buscar a classificação. Vejo o time da Alemanha melhor, é um time muito bom. Foi um jogo que eu apostei também no escanteio, né? Para a Alemanha atingir ali 9 cantos, acabou não batendo. Bateu outra bet que foi o ambos marcam, tá? Eu tinha apostado no ambos marcam no ao vivo, pagando em 66. Bateu depois que a Itália estava perdendo. E aqui eu repito o mercado de gols porque a Alemanha é um time muito ofensiva a Alemanha é. E a Itália vai precisar se expor, então eu acredito que vai ficar um jogo de trocação por conta disso, pela necessidade de vitória da Itália e a Alemanha pelo seu estilo de jogo, que não é o estilo de jogo defensivo. Então eu acredito no jogo aberto. Gosto desse over no e-mail também, é algo que eu olho com bons olhos, é algo que eu acredito que deva se repetir. E no ao vivo estarei de olho no mercado de escanteios, tá? Mercado de escanteios também que eu recomendo você trabalhar aqui na França contra a Croácia, né? A França perdeu por 2-0, ou seja, deve pressionar desde o primeiro minuto para poder tirar essa diferença de 2 gols. E por conta dessa diferença de 2 gols, a probabilidade, pela quantidade de cruzamentos que já teve no primeiro jogo, né, no segundo tempo, de finalizações fora da área, e ainda mais aqui, jogando em casa, e a necessidade de um resultado por 2 gols de diferença, para levar para os pênaltis, precisa vencer por 3 para se classificar, vejo um jogo muito provável de escanteios para a França. Então o mercado que eu gosto bastante é para a França marcar pelo menos ali 6, 7 escanteios, tá? É um mercado que eu gosto bastante, porque a Croácia só vai jogar em bloco baixo, né? A Croácia no segundo tempo, a Croácia fez 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo a Croácia baixou completamente as linhas para jogar no contra-ataque. E nem queria contra-atacar, só baixou as linhas. Então acredito que isso deve se repetir nesse jogo, porque eles têm a vantagem de 2-0, velho. Então não tem necessidade de se expor tanto, ainda mais sendo uma seleção inferior à seleção da França, tecnicamente. Então eles devem baixar a linha, devem jogar bem recuado e a França pressionar o tempo inteiro. A França é favorito para esse jogo, Marcão? Sim, para mim é favorito. Eu no pré-jogo eu prefiro trabalhar no mercado de escanteios. No ao vivo estarei de olho na possível vitória da França, mas isso vai depender muito do que o jogo está me entregando.
porque nesse jogo agora a França poderia ter marcado pelo menos um gol, criou chances claríssimas para isso, mas teve dificuldade em concluir as suas jogadas e gol, teve dificuldade, não conseguiu marcar. E essa cotação para mim é uma cotação bem ruim, 1,45, tá? Por isso que o resultado eu vou levar para o live. Em relação a Portugal e Dinamarca, também vou levar para o live, porque Portugal perdeu o jogo por 1-0, mas o problema não é perder o jogo por 1-0. O problema é que Portugal foi amassado pela Dinamarca, isso o jogo na Dinamarca, né? A Dinamarca saiu barato esse resultado por 1-0. Era para Portugal perder por uns 2, 3, até poderia ter até ser 4-0, tá? A Dinamarca perdeu o pênalti no primeiro tempo, no início do jogo. Aí conseguiu marcar um gol no segundo tempo, mas foram muitas oportunidades claríssimas da Dinamarca. Como eu estou falando aqui, a Dinamarca poderia ter ganhado esse jogo por 3-0 tranquilamente, que seria um placar justo. 1-0 saiu barato para Portugal. Foi a pior partida de Portugal desde a chegada do seu técnico. Foi a pior partida. Jogou muito mal, muito abaixo Portugal. Muita dificuldade na criação, muita dificuldade na criação do jogo, na criação das jogadas. A Dinamarca tomou conta do jogo. Portugal em nenhum momento levou perigo de verdade real para a Dinamarca. Pelo contrário, a Dinamarca criando o tempo todo. Devido a essa atuação tão ruim, não tem como trabalhar no pré-jogo com Portugal. Não tem como, tá? Poderia recomendar aqui para vocês trabalhar no mercado de escanteios, mas foi assim tão ruim a partida mesmo que eu prefiro levar para o ao vivo. Essa cotação, na minha opinião, devido ao primeiro jogo, foi uma cotação ruim, 1,53. Pode ser que Portugal vence aqui por 3, 4-0? Pode ser, mas baseado no que eu vi no primeiro jogo, cara, teve muita dificuldade. Então, por isso que eu listei aqui que é um jogo para levar para o ao vivo. A Bélgica contra a Ucrânia também é um jogo que eu vou estar levando para o ao vivo, porque a Ucrânia venceu por 3-1 de virada, tá? E a Bélgica também está tendo muita dificuldade. Lukaku já tá um cara mais velho, apesar de ter feito gol. De Bruyne também, apesar de ter dado passe. Aí tem o Tielemans ali no meio campo, tem o De Ketelaere, eu acho que se pronuncia assim, não sei como que se pronuncia. O jogador da Atalanta, que era do Milan, um bom jogador, um excelente jogador. Tem o Doku, lá ele, que também é um excelente jogador. Mas é uma seleção que está tendo muita dificuldade, essa da Bélgica. Parece que essa geração já passou do time, tá? E não é mais o mesmo. Porém, vai jogar em casa, precisa vencer por 2 gols. Também gosto de trabalhar o mercado de escanteios aqui, tá? Mas vou deixar para trabalhar no live para pegar até uma cotação melhor. E também a mesma situação de Portugal e França. No ao vivo, dependendo do que está me entregando em campo, aí eu posso pensar na vitória. Mas para pré-jogo não dá, tá? Galera, é isso. Espero ter te ajudado com as análises aqui hoje. Vamos para cima. Poucos jogos, mas assim, todos esses jogos são jogos excelentes para se trabalhar. E eu acredito que a gente vai encontrar muitas oportunidades nesses jogos, tá? Tamo junto, vamos para cima.